obrigada, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Obrigada porque a Tua presença independe de nós. Tu és Deus e Tu ocupas, Senhor, todo o universo criado por Ti. Nós te somos gratos, ó Deus, porque temos o Teu Espírito em nós. Ah, Senhor, Tu és suficiente para nós. Encha-nos, Deus, nessa noite. Onde houver um coração sedento, onde houver, Senhor amado, uma mente aberta ao Teu mover, que haja um liberar da Tua parte neste lugar. Senhor, nós avançamos contra todo principado que rouba, Senhor amado, o brilho da Tua presença. Nós declaramos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Te pedimos, Senhor, mande anjos de fogo para este lugar. Anjos, Senhor, que trazem a Tua glória, manifestação do Teu poder neste lugar. Ah, Senhor, dê ordem aos Teus anjos a nosso respeito nessa hora. Como diz a Tua palavra, nós rasgamos todo decreto de falência contra nós, em nome de Jesus. E declaramos, ó Deus, a Tua presença fluindo, Senhor, em nome de Jesus. Que haja terra fértil nesta hora, Pai, para a Tua palavra. Semeia, Senhor, e que possamos colher a 100 por 1, como diz a Tua palavra, pela Tua fidelidade, pela Tua graça, pela Tua forma sobrenatural de agir. Entregamos a nossa vida e pedimos, Senhor, abra o nosso coração. Espírito Santo, Tu és aquele que convence o homem. Então, Espírito Santo, eu entrego a minha vida e esta igreja agora, na sua totalidade, Senhor, pedindo trabalho nos corações. Nós dependemos de Ti. Senhor, todo espírito de religiosidade, eu declaro por terra na autoridade do nome de Jesus e profetizo a Tua vida fluindo neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, amados. Obrigada, amadas e amados do louvor. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Levítico, capítulo 6, a partir do verso 8 até o verso 13. Levítico 6, do verso 8 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Ofertas pacíficas são ofertas voluntárias, ofertas de gratidão. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Holocausto, que é uma palavra-chave desse texto, era a oferta de um animal como sacrifício. Era uma referência no Antigo Testamento ao sacrifício de Jesus. Jesus, ele foi o último sacrifício. Por isso, hoje, não precisamos mais sacrificar animais, porque Jesus cumpriu com a vida dele
isso sobre nós. Hebreus 10, verso 12 e o verso 14 nos diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, Jesus, ele se ofereceu e ele foi o último sacrifício em nosso lugar. O povo de Israel tinha a presença do fogo, como nós lemos. Nós lemos que havia um fogo que era acendido pelo sacerdote. Moisés chamou Arão e os seus filhos, eles eram da linha sacerdotal. E Arão ali acendia o fogo sobre o altar. E a Bíblia nos diz claramente que o povo contava dentro do arraial com o fogo que era aceso pelo sacerdote. E do lado de fora do arraial havia uma coluna de fogo, que era o fogo sobrenatural mantido por Deus. A nossa vida não é diferente. Nós hoje, vamos ver pelos textos que ainda leremos, somos o sacerdote. Nós fomos chamados para sermos sacerdotes. E nós precisamos manter o fogo aceso na nossa vida. Levítico 6:9, como lemos, diz: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. E aqui ele diz: o holocausto ficará na lareira a noite toda, até a parte da manhã. E na parte da manhã, Arão ia lá e fazia a limpeza. Ele removia o quê? As cinzas. E ele era obrigado a levar as cinzas para fora do arraial e estar num lugar limpo. As cinzas, nós também vamos entendendo ao longo do texto, as cinzas são aquilo que nós já queimamos na nossa vida. Quantas orações, quantos milagres nós já vivemos, mas já vivemos. E não deveríamos estar o tempo todo sobrevivendo somente das memórias, das cinzas, coisas que já queimaram, mas a cinza não queima mais. A cinza marcou aquele fogo daquele tempo. E aí a gente já começa a entender como está a nossa vida e o nosso altar. Deus falava comigo de altares que ainda estão cheios de cinzas. E altar cheio de cinza não tem lenha, não tem sacrifício, não tem fogo, não queima mais. Precisamos do fogo do Senhor. Mas algumas coisas atrapalham de nós queimarmos diante de Deus. Isaías 59, 1 e 2 diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Aqui está dizendo que o pecado, além de nos afastar de Deus, atrapalha a resposta à nossa oração. Talvez você ore por tanta coisa e você perceba que o irmão do lado recebeu resposta, o irmão da frente recebeu resposta, o de trás, o do outro lado, e você não. Procure ver como está o seu altar. Se você está quebrando algum princípio, porque à medida que o pecado entra, ele encobre o rosto de vós, para que não vos ouça. Interessante que o texto inicialmente diz que a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar. Mas a salvação exige de nós o nosso sim, eu quero. Se você não quer, você continuará como você está. É simples assim. Há uma liberdade de escolha no reino de Deus.
O nosso papel é colocar o altar em ordem, porque Deus não aceita a oferta de qualquer maneira. Como está o seu altar? Como tem sido a sua vida de intercessão? Como tem sido a sua vida de relacionamento com o Senhor? Como você tem servido ao Senhor? O texto segue dizendo: o holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará gordura e ofertas passivas. Onde o povo de Israel estava, tinha presença do fogo. O fogo precisava estar aceso. O seu altar tem fogo. Fogo é a presença de Deus ardendo, queimando o pecado e acendendo a glória dele sobre a sua vida. Mas para que o fogo ficasse aceso, precisava do sacerdote, precisava do altar e precisava de sacrifício. A Bíblia diz em Apocalipse 1:6, e nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. 1 Pedro 2:9, um texto mais conhecido, diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Todos nós que já tivemos um encontro com Jesus, a Bíblia nos diz que nós fomos chamados a sermos sacerdotes, a estarmos na brecha, a estarmos abençoando outras pessoas e a cuidarmos da nossa vida. Devemos alimentar o fogo a cada manhã. Se não fizermos assim, o fogo se apaga. E aqui há uma palavra importante da parte do Senhor. Sou eu que mantenho a qualidade da minha vida espiritual. Quando eu, como sacerdotisa, quando você, como sacerdote, mantém e alimenta a presença de Deus a cada manhã. Precisamos buscar mais a presença do Senhor. Qual o nível que você tem alcançado da presença de Deus na sua vida, no seu dia a dia? É interessante que só virmos à igreja uma vez no meio da semana, uma vez com boa vontade aos domingos, às vezes só à noite e nem pela manhã, e a gente está se enganando achando que isso é ter vida com Deus. E Deus deixa claro que não é isso que Ele deseja de nós. Deus deseja relacionamento conosco. O que você tem feito para ter comunhão? Alguns de nós, Deus falava claramente ao meu coração quando eu redigia aqui, alguns de nós só têm comunhão na hora da ceia. E alguns nem na hora da ceia, porque sabem que estão errados diante do Senhor. E alguns que tomam a ceia indignamente por vergonha do irmão que está do lado olhar e não ver que você está tomando a ceia e achar que você está em pecado. O fogo de Deus, ele não cai sobre qualquer altar. 1 Reis 18, 30 e 38 diz que Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. Para ver fogo descer na sua vida, para ver presença de Deus na sua vida, precisa ter altar restaurado. Sua vida está pronta para receber mais de Deus? Ou você está satisfeito com a sua vida de rotina, de vir como religioso, sentar aqui, o que já é uma boa coisa, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas apenas isso. Não há altar que funcione sem lenha e sem sacrifício, mas quem traz a lenha e quem é o sacrifício hoje somos eu e você. Precisamos remover as cinzas,
Precisamos parar de viver das bênçãos que nós já passamos por elas e atualizá-las na presença do Senhor. Quando a gente tira a cinza, quando a gente coloca a lenha, quando a gente queima a oferta, o fogo vem. Louvado seja Deus por isso. Mas a lenha precisa ser colocada todos os dias. O que foi esfriando a sua busca pelo Senhor? Exatamente o que foi te aborrecendo, o que foi te decepcionando, o que foi mexendo com você? Qual pecado tem atrapalhado você de fluir na presença de Deus? A Bíblia diz em Romanos 12, 2, texto conhecido da igreja, que o sacrifício hoje somos nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto para Deus, ele é muito mais do que a nossa reunião como membros aqui em Aracuí. O culto para Deus é uma vida de rendição a Ele. É uma vida de escolher, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Isso é sacrifício. Isso é matar a carne. Isso é seguir o que a palavra tem liberado sobre nós. Se não tiver vida com Deus, você não tem testemunho para contar. Qual é o testemunho, se você pudesse hoje, se a palavra fosse liberada para você hoje? Qual seria o testemunho da semana passada para cá que você tem para contar? Eu acredito que muitos aqui teriam, mas eu acredito que tantos outros, há muito tempo, não têm um testemunho para contar, porque não estão limpando essas cinzas todos os dias e num relacionamento maior com o Senhor. Essa palavra foi uma palavra de exortação e ao mesmo tempo de avivamento que Deus trouxe ao meu coração. 1 Pedro 2, verso 5, diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Como está a chama do seu altar? É necessário que nós mantenhamos o nosso altar aceso. Deus te dará o fogo não só para a sua vida. Deus te dará o fogo para onde você passar. Incendiar outros corações. O Espírito de Deus fluindo de você e através de você a outros irmãos. Você deve fazer a diferença com a presença de Deus onde você estiver, onde você for. Mateus 15, versos 7 e 8, foi um dos versículos que nós lemos ao ministério na semana passada e Deus trouxe isso no meu coração e eu vou repetir aqui. O enfoque é outro, mas eu vou repetir. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É impossível receber presença de Deus, fogo da parte do Senhor, avivamento no coração, se nós estivermos longe do Senhor. Se nós estivermos longe da comunhão com Ele, longe do relacionamento com Ele diário. E isso precisa ser voluntário. Nós não ofertamos só dinheiro, oferta, dízimo, primícia na casa do Senhor, isso é bênção. Mas nós precisamos ofertar a nossa vida. Nós precisamos ofertar o nosso tempo. Nós precisamos ofertar a nossa vida como um canal a abençoar o reino, a abençoar outras pessoas. Mas a gente só dá aquilo que a gente tem, aquilo que a gente recebeu. E a gente precisa dar conta disso. Deixar a sua própria vontade
para que a vontade de Deus prevaleça. Isso é sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor.